Meus queridos e amados irmãos, boa noite, graça e paz. Nós vamos nesse momento orar e saúdo a todos os irmãos e amigos com a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite abençoada, te agradecemos porque estamos aqui na tua presença. Senhor, receba o nosso culto, Pai, receba a nossa adoração, adoração que é tua, adoração que é devida a ti. Toda honra e glória e louvor seja a ti. Senhor, sonda os nossos corações, vê em nós se há algum caminho mau. Perdoa-nos, ó Deus, santifica-nos, ó Pai. E como disse o salmista, nos conduza nos caminhos eternos. Senhor, em nome de Jesus te adoramos. Amém. Nós vamos cantar o hino 100 do HCC, Hinário para o Culto Cristão. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Bendito seja o nome do Senhor pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez de estarmos na casa deles e juntos, numa só fé, num só amor, adorar e glorificar o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, igreja, vamos louvar a Deus com o hino 100 do Hinário para o Culto Cristão.
Gentileza, irmãos, podem se sentar. Nós vamos abrir a santa palavra do nosso Deus no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 em diante. Lucas 2, versículo 1 em diante. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família e casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão das milícias celestiais, ou da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura, na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. De novo, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinham sido visto, o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram
das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar? Pai de amor e de misericórdia, fale aos nossos corações através desta santa palavra. Senhor, em nome de Jesus, encha-nos do Teu Espírito Santo agora, meu Pai. Que possamos, ó Pai, estar, ó Deus, com as nossas mentes e corações totalmente voltados para o Senhor. Que nesse instante, ó Deus eterno, o Senhor tem acesso a cada coração aqui, tanto os desses que estão aqui, como daqueles que nos acompanham ou acompanharão pela internet. Que a Tua graça alcance cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 9, verso 2 diz: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Esse é um texto messiânico, falando a respeito da vinda do Messias, que aquele povo que estava nas trevas viria uma grande luz. Natal é uma época maravilhosa, tanto é que nesta noite nós vamos falar do tema o verdadeiro sentido do Natal. Natal é uma época agradável. Mas por que Natal é uma época agradável? Será porque é uma época onde há muitas festas? Será que o Natal é agradável por causa da presença de comida gostosas na festa, ou por causa de ser um momento onde as pessoas enfeitam suas casas com luzes? Será que o Natal é um momento agradável, bonito, porque o centro da cidade fica todo iluminado, as lojas cheias de placas bonitas, decorativas, flores, fitas coloridas e pinheiros, enfim? Será que o Natal é tão importante e o brilho do Natal está somente nas questões das casas iluminadas? Irmãos, Natal é uma época de grande alegria, mas não por causa de luzes. É bem verdade que a gente entra num shopping, por exemplo, a gente fica maravilhado com tanta coisa bonita, não é? Tanta coisa colorida, tantas luzes, mas Natal não significa Papai Noel, Natal não significa rena voadora. Natal é muito mais que isto. Natal é muito mais do que luzes, do que troca de presentes, do que comida gostosa. Natal significa o nascimento do Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, veio a este mundo, se fez carne e osso, né, como nós, para nos trazer esperança. É bem verdade que vivemos num mundo carente de esperança. Vivemos num mundo onde as pessoas buscam alegria e esperança em coisa errada. Mas Jesus é aquele que nos proporciona esperança. Se nós formos olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, existe mais de 300 profecias no Antigo Testamento, falando a respeito da vinda do Messias. E é bem verdade que eu gosto muito de algumas. Por exemplo, aquele versículo que diz assim, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu gostaria até que, por favor, projetasse aqui Isaías 9:6, daqui a pouquinho nós todos vamos ler esse versículo. Também gosto muito daquele outro versículo de Malaquias 5:2 que diz, e tu, Belém Efrata, o Belém da Judéia, não é? Belém e Efrata, existiam duas Beléns naquela época, mas aqui está bem claro, é em Belém e Efrata, é em Belém ali da região da
Judá. E diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui está mostrando que esse rei é um rei eterno. Esse Messias rei é um rei eterno. E é interessante que, como ele nasceu de carne e osso como nós, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de uma moça virgem. E o texto de Jeremias, melhor dizendo, Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Um estudioso, esta semana, ouvindo uma fala dele, ele entende que Maria, quando teve Jesus, era muito nova, porque ele diz que naquela época as moças casavam muito jovens, de 13 a 15 anos já estavam casando. E ele disse: olha, Maria era uma mocinha jovem quando concebeu Jesus Cristo. Concebeu Jesus Cristo, fruto do Espírito Santo, fruto do poder de Deus. Achou aí o versículo? Então vamos lá, todos nós vamos ler esse versículo em uma só voz. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus, amém. Eu costumo dizer que as mais altas patentes celestiais estão sobre os ombros de Cristo. As mais altas patentes celestiais estão sobre os seus ombros. Ele é Rei eterno. Ele é o Messias que veio morrer na cruz para salvar. Ele é o Rei que se humilhou e veio a este mundo. Por isso que o texto bíblico diz que ele desceu às mais baixas profundezas. Quer dizer, ele veio ao nosso encontro para nos dar vida. E é interessante, quanto mais eu leio esses textos, eu fico maravilhado. Porque a Bíblia toda tem profecias messiânicas que falam da fuga dele para o Egito. Fala a respeito do ministério na Galileia, aquela terra de Naftali e Zebulon, terra de profunda escuridão, resplandeceria a luz de Jesus. E justamente aquela terra onde ele exerceu o seu ministério na Galileia, não é? Então, meus irmãos, é maravilhoso observar a palavra de Deus e saber de todas essas profecias. E é muito interessante também ver que Jesus não nasceu em qualquer momento, não. Jesus nasceu no tempo certo de Deus. Deus enviou o Salvador no tempo certo. Gálatas 4,4 faz a seguinte revelação: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Vindo a plenitude dos tempos. O que isso significa? O que significa plenitude dos tempos? Significa que Deus enviou o seu Filho no melhor tempo possível, no tempo exato, no tempo propício, conforme a sua perfeita e boa vontade. Jesus não nasceu nem um dia a mais e nem um dia a menos, nasceu no dia exato, no momento exato. Deus está e estava no controle de toda a situação. Deus está no controle da história. Deus é criador, mas também é sustentador da história. Muitos pensam que a vida de Jesus foi um fracasso. Por quê? Porque pensa assim, ele veio, exerceu um bonito ministério, mas acabou morrendo. Irmãos, ele morreu porque ele se entregou por nós. Sendo ele esse Rei eterno, se ele quisesse não ter morrido na cruz, se ele quisesse ter rejeitado aquela cruz, ele poderia, e nós estaríamos perdidos no inferno. Mas ele morreu na cruz no lugar dos nossos pecados. Ele perdoou o seu pecado e o meu, porque ele morreu na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vinda de Cristo não foi nenhum fracasso, foi um grande sucesso.
Tudo aconteceu devido ao propósito pleno de Deus. O plano de Deus se cumpriu. Deus está no controle, operando a salvação. Jesus veio na plenitude dos tempos, no momento ideal. Observe alguns exemplos que eu vou dar para os irmãos. Primeiro, quando Jesus nasceu, o mundo da época estava dominado pelo Império Romano. Os romanos eram os senhores do mundo. O Império Romano estava no seu auge. Havia realizado notáveis progressos. O mundo romano incluía todas as terras que seriam alcançadas pelo cristianismo. Havia a chamada paz universal, Pax Romana. O que é isto? Roma trouxe a paz universal. Roma trouxe a chamada Pax Romana, isto é, as guerras entre as nações se tornaram, naquele momento, quase impossíveis. Os romanos já haviam dominado. Os romanos formaram um poderoso império. E esse império trouxe uma paz política entre todos os povos que estavam debaixo, sob o domínio romano. Então, essa paz, ela facilitou a disseminação do evangelho. Haviam, por exemplo, estradas, agora eram estradas seguras. Por quê? Porque haviam, o exército, haviam guarnições que protegiam os comerciantes, protegiam, né? Então havia segurança. Os piratas, por exemplo, que estorvavam a navegação, que atrapalhavam a navegação, foram varridos dos mares. Os piratas foram varridos, as estradas davam acesso a todas as partes do império e eram policiadas e seguras. Isso facilitou a disseminação do evangelho. Quando os crentes iriam viajar, ou eles iriam propagando o evangelho, então facilitou o acesso às várias partes do mundo, não é? É verdade que até hoje se encontram em determinadas partes do mundo estradas romanas ainda muito conservadas, porque eram bem feitas, não é? E a questão dos gregos. O que é que os gregos contribuíram nessa questão do advento de Cristo, vamos falar assim? Os gregos, com seu comércio, foram a todas as partes e espalharam a sua influência, inclusive a sua língua entre os povos. Quando Jesus nasceu, os romanos governavam, mas a mentalidade dos povos havia sido moldada pelos gregos. Havia uma só língua. A língua universal da época, podemos assim dizer, era o grego koiné, a mesma língua que o Novo Testamento foi escrita. E assim facilitou o acesso à comunicação como nunca. Os gregos eram detentores da vida intelectual da época, não é? Então, as pesquisas filosóficas, as meditações dos gregos, trouxe ao homem a questão do problema da existência. O mundo ficou mais perceptível das questões do bem e do mal. Tais assuntos eram pesquisados pelos gregos. E tais indagações produziram no coração do povo, dos homens, a necessidade de crer-se, de refletir sobre a existência de Deus. Também, outra contribuição dos gregos, como eu disse, foi a língua falada no mundo, o grego koiné. E os judeus trouxeram alguma contribuição? Sim. Na época, a contribuição do povo judeu foi que eles anteriormente haviam recebido a missão de Deus de receber a revelação divina, isto é, as Escrituras. O povo judeu adorava um único Deus, uma religião monoteísta, tinham as Escrituras sagradas como sua regra de fé, o Antigo Testamento, não é? Tinha ali o Pentateuco como a sua lei, e o povo judeu, então, eles prepararam, de certa forma, o mundo para o advento do Messias.
os judeus fizeram muitos prosélitos, isto é, adeptos do judaísmo. E a missão deles, então, repito, foi receber de Deus as Escrituras, as revelações, e também transmitir o ensino da pureza. A palavra de Deus exige santidade. O mundo da época antiga era um mundo muito pervertido, mas os judeus eram um povo ético. O judeu era um povo que vivia uma integridade moral, uma pureza cerimonial. Então, eles ensinaram isso para o povo. Os judeus, então, prepararam o berço do cristianismo, podemos dizer. Fizeram, então, os preparativos para o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, havia um conceito religioso tão puro, havia a mais alta concepção de Deus entre os homens. Em todo o processo da história, eu arrisco dizer. Haviam ensinado o Antigo Testamento, haviam ensinado a questão da vida moral sadia e também a concepção de um Deus criador dos céus e da terra. Haviam ensinado que viriam o Messias. Quer ver um exemplo? Hoje nós estamos lendo um texto que fala dos pastores de Belém. No domingo passado eu preguei falando a respeito daqueles magos que vieram do Oriente a Jerusalém. Eu disse que aqueles magos vieram numa data posterior ao nascimento de Cristo, porque lá eles entraram numa casa e acharam o menino numa casa. Aqui não, aqui os pastores vão encontrar o menino deitado numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles nos hotéis, né? na hospedaria. Então, o advento dos magos ocorreu depois do nascimento de Jesus, talvez 1 ano, até 2 anos. Agora, o texto de hoje não, foi na noite do nascimento de Jesus que esses anjos apareceram. Então, os judeus prepararam o mundo para o advento do Messias. Naquela ocasião eu falei dos magos caldeus, né? Dos magos que vieram do Oriente, possivelmente fazendo-se referência aos magos caldeus. Aonde na Bíblia a gente vê falar de magos caldeus, magos babilônicos? No livro de Daniel. Tanto é que o rei constituiu o chefe dos magos, lembram? Possivelmente aqueles magos que conviveram com Daniel, eles ouviram falar, olha, vai nascer um Messias, rei. Vai nascer um Messias. Tanto é que quando eles viram aquela estrela diferente, puxa, já nasceu, Messias, vamos adorá-lo. Então, meus irmãos, houve uma preparação, porque os judeus, eles tinham influência, eles se dispersavam, e qualquer parte onde iam, eles levavam a religião monoteísta, a religião de um único Deus, a religião que ensinava a vinda do Messias, da linhagem de Davi. E aí a gente observa que o texto aqui no verso 10, parte B, diz assim, não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Irmãos, o anúncio do nascimento de Jesus é para todos. É uma boa notícia que deve ser transmitida a todos. Jesus nasceu, um anjo apareceu aos pastores de ovelhas lá em Belém. Eu imagino o susto deles, não é? Naquela noite escura, um silêncio total, de repente no céu, aquele esplendor, doxa, né? Aquele brilho da glória divina. Um anjo do Senhor apareceu, um anjo que reflete o poder de Deus. Aqueles homens apavorados ouviram o anjo dizer, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todos os povos. É que hoje, na cidade de Davi, isto é, em Belém Efrata, conforme a profecia, nasceu na cidade de Davi o Salvador, e esse Salvador é o Cristo, o Messias que vocês estão esperando há anos. Esse Messias, ele é o Senhor, o Quírios, o Senhor que tem toda a autoridade. É esse que nós adoramos, irmãos.
É esse Jesus que nasceu como uma criancinha, mas não é o Cristo menino, não. Ele cresceu, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Tem gente que olha para trás e só consegue ver o menininho lá na manjedoura, o menininho pequeno, franzino, frágil, indefeso. Não. Jesus é o Cristo, é o Todo-Poderoso. Nós devemos olhar para Ele como sendo aquele que foi enviado de Deus para nos salvar. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo Senhor. Natal não é Papai Noel. Natal não é árvore colorida, não é? Às vezes a gente gosta de enfeitar, não estou dizendo que está enfeitando. Tanto é que eu falei, não ponha Papai Noel. Pode pôr luzes? Pode. Pode pôr luzes, pode pôr fitas, coisas bonitas. Mas não ponha rena, não ponha Papai Noel, que o Natal não é isto. O Natal é uma época alegre, mas nós não podemos perder o foco. Existem crentes que ensinam para a criancinha a existência de Papai Noel. Pelo amor de Deus, não faça isso com seu filho. Não ensine uma mentira, ensine a verdade. Jesus nasceu e houve festa no céu. Mas hoje houve uma festa tão maravilhosa que o mensageiro de Deus veio trazer a boa notícia. E não ficou só nisto. Uma coisa que eu acho maravilhoso aqui é que logo que o anjo deu essa notícia, diz o verso 13, e subitamente, isto é, de repente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Meu Deus, misericórdia. Que coisa mais linda, eu queria estar lá para ver isto. Imagine um coral composta por exércitos celestiais, porque milícias aqui é um termo militar. Imagine milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. Aonde você olhar, você vê anjo. E aqueles anjos afinadíssimos, cantando louvores a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Nas maiores alturas. Esse rei, esse Deus que nos ama, ele é rei e ele é um Deus que é maior do que a sua criação. A Bíblia diz que o universo, o mundo, a criação revela a glória de Deus. E nós somos tão pequenininhos diante dessa imensidão. Eu gosto de dizer que nós vivemos numa galáxia que chama Via Láctea, a Via do Leite. E ela é em formato de espiral. Mas na imensidão existem bilhões e bilhões de galáxias. Eu gostaria de transmitir até um vídeo que eu assisti para os irmãos. Um vídeo muito importante. Eu gostaria que depois a gente passasse para vocês verem. Os cientistas, as suas pesquisas, o resultado das pesquisas. Para cada grãozinho de areia que existe nos mares, nos oceanos, nos desertos deste mundo, todas as praias. Você já viu um grãozinho de areia? Um grãozinho de areia. A gente enche a mão de areia, né? Um grãozinho de areia. Dizem os cientistas que para cada grãozinho de areia existem 10 estrelas no universo. Imagina o tamanho dessa imensidão desse universo. E agora Deus se revela ao homem. Deus amou o homem. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aquele Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já fez a parte dele, e você? Já fez a sua? Já recebeu esse presente de Deus? Já recebeu Cristo como seu Salvador e Senhor? Se não, hoje mesmo, faça uma aliança com Deus, dizendo, Senhor, eu recebo Cristo como meu Salvador. Senhor, eu quero ter Jesus como meu Salvador. Salvador para agora e para toda a eternidade. Senhor, eu quero ter certeza da vida eterna, certeza da salvação. Irmãos, nós vamos concluir. Tinha tanta coisa para falar para os irmãos, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. A vinda de Jesus a este mundo, portanto, não foi por acaso. Foi propósito
de Deus. Jesus veio porque nos amou. E ele foi sofrido, sofreu, ele foi esbofeteado, cuspido, apanhou. Outro dia, essa semana mesmo, alguém disse para mim, eu não aguento ver aquela cena de Jesus sendo chicoteado. Ele recebeu açoites, chicotadas de couro trançado, com pedaços de metais na ponta do chicote. Ele recebeu, ele foi cuspido, recebeu paulado e uma coroa de espinho. Não bastasse, o cravaram numa cruz. E ele morreu no seu lugar, por causa do seu pecado. Hoje você pode confessar o seu pecado e dizer, Senhor, eu pequei, perdoa-me. E o Senhor te perdoa. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Portanto, a boa notícia do Natal é: hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Oremos. Santo e eterno Pai, santo, santo, santo é teu nome. A terra está cheia da tua glória. Complete a tua palavra nos nossos corações. Salva, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão indo para o caminho errado, para o caminho do mal, para o caminho do inferno. Que a tua graça alcance nesta noite, ó Pai, através desta palavra, os corações obstinados ao mal, aqueles corações que estão tão duros como pedra, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha convencê-los da justiça, do pecado e do juízo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e adoramos nessa noite. Receba, Senhor, esse culto, receba essa adoração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico, e esse cântico, o hino, é o momento de nós trazermos ao Senhor os dízimos e as ofertas. Após o hino, o irmão Márcio vai fazer uma oração, colocando os dízimos e as ofertas diante do Senhor, e o coral já está com a palavra para a cantata, essa linda cantata que os irmãos ensaiaram, soube que esforçaram no ensaio. A irmã disse, pastor, nós ficamos mais de 1 hora em pé ensaiando. Que Deus abençoe a todos. Convido a igreja que se coloque em pé. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 104. Surgem anjos proclamando. Surgem anjos proclamando, paz à terra, Deus louvor, aos seus ídolos entoando, nas montanhas ao redor.
Deus das alturas, Glória a Deus das alturas. Por favor, irmãos, sentem-se. Oremos, irmãos. Senhores e Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento tão gostoso, esse momento tão maravilhoso em que nós celebramos o nascimento do Teu Filho Jesus, ó Pai, sem o qual nós não estaríamos aqui neste momento, podendo render graças e glórias a Ti, ó Pai, por este momento, pela salvação que o Teu Filho nos concedeu. Era para nós estarmos naquele lugar, mas Ele morreu por nós, ó Pai. Que a mensagem tenha chegado aos corações, que ela tenha falado fundo aos corações e que ela possa ter achado corações férteis para aceitar o Teu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E que tenha achado também corações que foram edificados pela mensagem também, ó Pai. E neste momento nós te agradecemos os dízimos e as ofertas voluntárias, ó Pai, que ela possa ser bem administrada para a expansão do Teu Evangelho, que ela possa ser administrada para a manutenção da Tua casa, ó Pai. Esteja dando uma bênção dobrada por esses irmãos que têm o privilégio de poder participar. E nós pedimos, Senhor Jesus, por algum irmão que esteja desempregado, aguardando uma porta de emprego. Pai, entra com a Tua misericórdia, abra a porta de emprego, que em breve possa estar participando também. E que não se sinta constrangido por isso também. Esteja conosco nessa cantata, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse daqui, dessa estante, esse não fica lá? É do narrador. Muito bem, irmãos, nós vamos, neste momento, passar para a nossa cantata. Ela é conhecida, mas nós resolvemos assim, em plena pandemia. Vamos desafiar, vamos fazer a cantata? E o coral sempre pronto, né? Para poder responder, para poder falar, vamos. Então, inclusive, eu estive até colocando as fotos desta cantata que nós fizemos, pastor. Nós estávamos mais ou menos com 30 pessoas lá na praça apresentando esta cantata. E nós pudemos contemplar tantas pessoas que passaram por esse coral, né? E hoje alguns estão aqui, alguns estão sentadinhos aí no banco, mas em breve vocês estarão aqui conosco. Eu tenho fé que vocês vão regressar para poder estar conosco, né? Então eu vou pedindo para o meu coral, que já vinha, Coral Luz, já vem entrando, se posicionando. Hoje vai ser um pouco diferente essa entrada deles, para que nós possamos entoar esses hinos. Isto. Vê aquela...
Salvador chegou. Glória eterna ao Rei. As nações a Ele são. Convertidos em Deus, convertidos assim. Convertidos em Porque o que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz. venha celebrar a criança luz, Cristo as trevas romper, da escuridão nos libertou. Venha celebrar a criança luz, venha celebrar a criança luz, Cristo as trevas romper, da escuridão nos libertou. Venha celebrar a criança luz, venha celebrar a criança luz, Cristo as trevas romper, da escuridão nos libertou. Venha celebrar a criança luz, venha celebrar a criança luz, Cristo as trevas romper, da escuridão nos libertou. Venha celebrar a criança luz, venha celebrar a criança luz, venha celebrar, pois nasceu a Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Hoje nos nasceu a criança luz que ao mundo Deus mandou. A Virgem Maria, sua mãe será, do Espírito Santo, graça sem igual terá. E o neném chamar-se-á Emanuel. Canta aleluia ao conselheiro, canta aleluia, poderoso Deus, canta aleluia para sempre ao Pai, canta aleluia ao Príncipe da Paz. Aleluia, aleluia, venha celebrar o neném.
O anjo Gabriel disse a Maria: Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Deus olhou com bondade para mim, e serei na terra bem-aventurada. Grandes coisas Deus tem feito para mim. Sua bondade se estenderá para sempre. E santo, santo, santo é o Senhor. Meu ser proclama a glória do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.
Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de grande resplendor. Pelo que o anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Anjos das mansões de glória, vinde à terra novas dai. Conheceis do mundo a história, o Natal anunciai. Adoremos, adoremos a Jesus o infante Rei. O rebanho aqui dormita, vós pastores acordai. Entre os homens Deus habita, sua estrela contemplai. Adoremos, adoremos a Jesus o infante Rei. Adoremos, adoremos a Jesus o infante E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Grande e forte é o Senhor nosso Deus, grande e forte é o Senhor. Grande e forte é o Senhor nosso Deus, grande e forte é o Senhor. Rei dos reis e tudo Criador, príncipe da paz. Grande e forte é o Senhor nosso Deus, grande e forte é o Senhor. Grande e forte é o Senhor nosso Deus, grande e forte é o Senhor. Grande e forte é o Senhor nosso Deus, grande e forte é o Senhor. Rei dos reis e tudo Criador, príncipe da paz. Grande e forte é o Senhor nosso Deus, grande e forte é, grande e forte é, grande e forte é o Senhor. Salvador, nós te adoramos, proclamamos
Caminhando eu fico a pensar que Cristo Jesus veio aqui nos salvar. Ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sinos soando, anjos cantando, venha celebrar, Cristo nasceu. Na manjedoura dorme o Messias, tudo enfim se cumpriu, Cristo nasceu. Sinos soando, anjos cantando, venha celebrar, Cristo nasceu. Na manjedoura dorme o Messias, tudo enfim se cumpriu, Cristo nasceu. Glória a Deus nas alturas, glória
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa estarmos aqui adorando ao Senhor com nossas vozes, com os dons que o Senhor nos deu. E eu fico maravilhado com isto. Toda honra e glória ao nosso Senhor, não é mesmo? Nós vamos então encerrar o culto dessa noite com oração, mas antes, nós temos avisos. Samuel, me traga essa Bíblia, por gentileza. Nós temos alguns avisos, e eu gostaria que todos os irmãos presentes, inclusive os que nos acompanham pela internet, prestassem muita atenção. Nós temos uma determinação do governo estadual para que igrejas e outras, comércio, de certa forma, não é? Algumas categorias, fechem no dia 25, 26 e 27 e depois fechem novamente no dia 1, 2 e 3 de janeiro. Eu, pessoalmente, acho isso um absurdo, porque dizem que culto não como é a palavra usada? Atividade essencial, igreja não é. Isso daí, para mim, é o cúmulo do absurdo. Porque a igreja é atividade essencial, nós somos a igreja de Cristo, nós temos o direito a culto assegurado pela Constituição Federal, o culto é sagrado, o local de culto é inviolável, segundo a lei máxima do nosso país. Mas, infelizmente, tem pessoas que acham-se no direito de querer tapar a boca do povo de Deus. Eu acho isso um absurdo. Mas, por enquanto, nós vamos agir da seguinte forma. Próximo domingo é dia 27 de dezembro. Nós, então, neste próximo domingo, não teremos o culto presencial, mas somente culto online, nesse próximo domingo. Quanto aos demais, o pastor vai ver essa questão direitinho e depois nós vamos anunciar o que decidirmos a igreja, tá bom? Então, por enquanto, somente esse domingo, dia 27/12, e vocês acompanhem pela internet e também pelo WhatsApp da igreja. Peço aos irmãos que quem não tem inscrição no WhatsApp da igreja, faça, porque é o nosso canal de comunicação ágil, tá bom? Quanto ao domingo que vem, novamente lembrando, nós não teremos culto presencial, somente o culto online. Mas, na próxima quarta-feira, dia 30, teremos culto presencial. Na próxima quarta, dia 30, nós estaremos aqui, já que não tem como celebrar a passagem do ano, o culto de virada, a vigília, né? Nós vamos ter esse culto no dia 30, que será como que o culto da virada. Nós vamos estar orando, nós vamos estar agradecendo a Deus por esse ano que passou e pedindo as bênçãos de Deus para o ano de 2021. Então, repito, dia 30, próxima quarta, haverá culto presencial aqui no templo. Lembro aos irmãos que o pastor está atendendo nas quartas pela manhã. Havendo necessidade de um atendimento pastoral, agende na nossa secretaria. Também lembro aos irmãos que, devido ao próximo domingo não haver o culto presencial, ofertas e dízimos poderão ser depositadas na conta da igreja. E qualquer dúvida, entre em contato com a nossa secretaria, tá bom? Ligue para a igreja, entre em contato com a secretaria, que a secretaria vai orientá-los. Também lembro que no dia 17 de janeiro, nós teremos a Assembleia Extraordinária. Esta Assembleia será a Assembleia de eleição do pastor titular, isto é, do pastor presidente. No caso, o pastor Wagner está sendo indicado, hoje estou aqui como pastor interino, mas no dia 17 de janeiro, nós teremos aquele dia de eleição. Todos os membros da igreja já estão convocados, através de edital, para estarem nesse dia
dizendo sim ou não para o nome do pastor Wagner Ribeiro de Araújo. Também peço que os irmãos estejam em oração pela nossa igreja, orem pelo pastor, orem pelas atividades que teremos no ano de 2021, principalmente por essa questão de restrição, porque a gente fica indignado, não é? Pode o supermercado, todo mundo na fila ali pertinho, pode metrô, pode ônibus, pode trem, né? Pode aí, tantas coisas. Oi? Pode viajar, todo mundo sentado um do lado do outro, horas e horas dentro de um ônibus, mas a gente não pode vir à igreja tendo todo o aparato aí de proteção, né? Álcool gel, distanciamento, máscara e tudo. Eu acho um absurdo, mas nós vamos orar por isto, para que o Senhor faça a vontade dEle e somente dEle. Amém? Nós vamos ficar em pé. Nós temos uma visitante nessa noite, a Roseli. Cadê a Roseli? Roseli, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Esta igreja ama você e Jesus te ama. Volte mais vezes, tá bom? Muito obrigado. Irmãos, nós vamos nesse momento fazer a oração final. Eu vou chamar a irmã Sheila. Por gentileza, irmã, venha encerrar o culto com oração. E após o culto, o pastor estará impetrando a bênção apostólica. Eu não sei se tem algum microfone. Aqui, ó, tem microfone aqui para ela, por gentileza? Oremos então com a irmã Sheila. Oremos, irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez, Senhor, entrando, Senhor, diante do Teu altar de graça, com a nossa alegria, Senhor, com a nossa felicidade, por termos participado, Senhor, deste culto tão maravilhoso, Senhor. Nós aqui cantamos, Senhor, honras e glórias ao Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, nós nos alegramos na Tua presença, Pai. Por isso estamos felizes e pedindo, Senhor, as Suas bênçãos mais uma vez, Pai. Nós estamos encerrando esse culto, Senhor, vamos agora para os nossos lares, Senhor, que Tu nos acompanhe, Pai, que Tu, Senhor, nos livre do mal nas estradas, Senhor, que Tu nos dê uma noite abençoada na Tua presença, Pai, e em nome de Jesus, Senhor, nós não poderemos estar aqui, Senhor, nos próximos dias presencialmente, mas os nossos espíritos, Senhor, está ligado no Senhor, ó Pai, que nós possamos continuar, Senhor, sempre com o nosso coração, Senhor, quebrantado na Tua presença, Senhor, observando a Tua vontade para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, quem nos visita nesta noite, abençoa todos os irmãos que acompanharam pela internet e aqueles que, porventura, irão assistir esse culto, Senhor, ainda posteriormente. Que o Senhor abençoe, fale aos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja convosco, Igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.